Que maravilha! Estamos juntos em mais um domingo na presença do Senhor. Você concorda comigo que o Senhor é bom e que as misericórdias do Senhor, elas de fato são para sempre. E nós podemos, em meio a tantos desafios, aquietar o nosso coração, sabendo que hoje nós estamos vivendo uma realidade e amanhã, logo cedinho, as misericórdias do Senhor se renovarão sobre nós e nós teremos novas perspectivas, teremos novas respostas, teremos forças renovadas para seguir em frente, porque não podemos esquecer que o Senhor é bom. Isso nos dá a capacidade de enfrentar perguntas difíceis. Isso nos dá a capacidade de refletir sobre sentimentos que nos envolvem. Isso nos dá a capacidade de perceber qual o sentido real, de lidarmos com informações a cada segundo sobre pessoas, sobre a morte, sobre a vida, sobre a economia, sobre a política e como ficar diante disso. Você que talvez há um ano atrás estivesse na expectativa que a chegada de 2021 pudesse afastar toda essa situação de pandemia, de notícias desagradáveis, e agora você está outra vez em março, estamos no dia 21 de março, e você pode estar perguntando como que a bondade do Senhor é para sempre se eu estou vivendo momentos de tanta expectativa. Lembre-se, Deus nos deu a condição de termos livre arbítrio. Deus nos deu a condição de termos livre arbítrio, de escolher, de decidir, de nos firmar num propósito. E aí, eu e você temos uma oportunidade singular hoje, de dar as mãos ao Senhor, crendo que a misericórdia dele é para sempre. Você quer abrir comigo a sua Bíblia nesse momento? E nós vamos ler com muita disposição o Salmo 98. Nós somos convidados a louvar ao Senhor e declarar, por amor dele, a salvação que nós alcançamos. Salmo 98, versículo 1, a palavra assim declara: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua benignidade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Essa parte tem tudo a ver conosco nesta noite. Igreja Batista do Avivamento, na celebração do culto ao Senhor. O texto diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e com a voz do canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante a face do Senhor, o Rei. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palma, os rios batam palmas, regozijem-se também as montanhas perante a face do Senhor, porque vem julgar a terra. Com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Eu quero lembrar para você nesta noite que nós estamos juntos fazendo nesse momento a abertura do culto ao Senhor. Somos a Igreja Batista do Avivamento e por uma decisão de obediência ao Senhor, de amor às pessoas, de entendimento que as autoridades desse momento estão com um desafio enorme para lidar com a pandemia, para administrar as vacinas aos idosos e aos segmentos da sociedade, para conter a contaminação nas cidades, nos estados e em todas as nações. Por isso decidimos fazer a transmissão deste culto em nosso próprio lar
evitando com isso que os nossos irmãos da equipe de cânticos, os nossos irmãos da estrutura de gerenciamento de espaços, nossos irmãos de dança, de teatro, precisassem se deslocar. Mas o Senhor é tão lindo, o Senhor é tão bom, que ainda assim nós vamos estar com os momentos lindos que a nossa equipe canta, dança, celebra ao Senhor. Você quer orar comigo agora? Dizendo ao Senhor que Ele é bom, reconhecendo a grandeza dEle, colocando os seus desafios mais intensos diante de um Deus que é grandioso, poderoso, capaz de mudar situações, diagnósticos, previsões da economia, previsões do mundo inteiro, seja em que área for. O nosso Deus, Ele é poderoso. Ore comigo agora. Pai, em nome de Jesus, nos apresentamos ao Senhor. Mergulhamos nessa palavra do Salmo 98. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça aos olhos das nações. Pai, nós sabemos que o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é extraordinário e que não vai haver, Senhor Deus, para o Senhor, pergunta sem respostas. Aquietamos o nosso coração em Ti, Pai. Tomamos posicionamento nesse momento de esperar no Senhor, de fazer tudo o que precisamos fazer, de ter entendimento e clareza que o Senhor é quem guarda a nossa casa, que o Senhor é quem guarda a cidade, que o Senhor é quem dá discernimento, sabedoria, mas o Senhor nunca tira de nós o livre-arbítrio, a condição de tomar as decisões, de escolher e nos submetermos à Tua vontade. Te agradeço nesta hora por cada irmão que está conosco, por cada irmã que está presente nesse culto transmitido, Senhor Deus, de forma online. Nós oramos a Ti, nos consagramos, oramos pela nação brasileira, por conforto, por solução, por carinho do Senhor, com aqueles que estão hoje com o coração apertado, com seus entes queridos hospitalizados. Pedimos a Tua bênção, declaramos louvores ao Senhor, em nome de Jesus o fazemos. Amém, amém, amém. Então, você agora está pronto para dizer assim: o meu Deus é poderoso, Ele é grande, eu vou cantar louvores a Ele, eu vou exaltar com toda a intensidade. Veja, perante os olhos do Senhor, as nações, os povos, eles foram desde os tempos imemoriais vistos, julgados, analisados, perdoados, mas é fundamental nós entendermos que o Deus que é justo, Ele não deixa de aplicar a sua justiça. É por isso que Jesus Cristo veio para cumprir toda a lei e nos afastar da condição de pessoas que estavam perdidas, sem Deus, sem solução. Adore ao Senhor agora, encha o seu coração de alegria, porque Deus, Ele pode, Ele quer, Ele faz maravilhas. Vamos cantar louvores ao Senhor, vamos encher o nosso coração de satisfação. Vamos estar seguros de que o nosso Deus, Ele não perdeu o controle de nada. Na verdade, Ele é o controle, Ele é o Senhor, Ele é poder. Ele não se esquece o que promete, mas Ele não se confunde nas suas decisões. Homens com livre-arbítrio, mulheres com livre-arbítrio, podendo gerar uma história, podendo também se permitir a ter uma nova história escrita pelo próprio Deus.
nós recordarmos como nosso Deus é grande e digno de louvor. Mas eu quero, nesse instante que se segue agora, com base nessa expectativa do poder, do agir de Deus, da sua capacidade, refletir com você sobre uma questão da existência humana e enfrentar com você o desafio de refletir. Homens e mulheres de Deus, cheios de fé, eles enfrentam problemas com a sua humanidade? A ansiedade, o medo, a tristeza anulam de fato a vivência da fé? Como nós podemos, à luz da Bíblia, entender o momento que a sociedade vive, repleta de inquietações, medos, incertezas, preocupações? E segundo eu ouvi nesses dias de uma pessoa da área médica, na verdade um médico experimentado, o seguinte: pastor, nós estamos em dias de viver de fato uma pandemia emocional. Isso é uma realidade? Vamos pensar juntos por que nos dias atuais esse problema tão antigo, ou seja, o vazio existencial, está se alastrando, está se ampliando. Mas o mais importante, como resolver? Qual a solução que nós encontramos? Na Bíblia, no conhecimento acadêmico e na interpretação dos tempos em que nós estamos vivendo. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, e nós vamos perceber o apóstolo Paulo narrando os seus sentimentos sobre uma determinada situação e trazendo para nós duas realidades de tristeza. E eu gostaria que você focasse nisso, para que juntos, à luz do entendimento da palavra de Deus, nós pudéssemos perceber essas duas realidades e enfrentá-las com coragem, percebendo que a nossa humanidade não anula a nossa fé e que a nossa fé não nos faz pessoas menos humanas, pelo contrário, nos faz humanos conscientes e extremamente ardentes pela expectativa de que através do Cristo, através do Santo Espírito, lidemos com os nossos desafios, resolvendo-os e também ajudando outros a encontrar solução. Segunda carta aos Coríntios, do capítulo 7, a partir do versículo 5, a palavra diz assim: pois nem mesmo quando chegamos à Macedônia, houve repouso para nosso corpo. Antes, nos vemos com dificuldades por todos os lados. Por fora, conflito. Por dentro, temor. Mas Deus, que consola os homens, que consola os humildes, nos tem consolado com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também com o descanso com o qual ele foi restaurado por vós, porque nos falou a respeito do vosso amor para conosco, do vosso clamor, de vosso zelo por nós. E ao escutá-lo, experimentei muito mais alegria. Porque ainda que vos provoquei tristeza com a carta, nem me pesa, embora me pesou, porque vejo que aquela carta vos contristou, embora somente por um tempo. De qualquer modo, me causou muita alegria, não porque vos tenha causado tristeza, mas porque vossa tristeza vos conduziu ao arrependimento, porque vós entristecestes, porque vos entristecestes por Deus, para que de nossa parte não sofresseis prejuízo algum. Foca nesse momento, querido, porque a tristeza que procede de Deus produz arrependimento. Arrependimento que não destrói e restaura para a vida, mas a tristeza do mundo produz morte. Que o Senhor nos ajude a entender essa palavra e enfrentar com sabedoria, com graça, esse texto.
A nossa temática hoje é a conexão que deleta o vazio interior. Meus queridos, o mundo vem enfrentando ao longo das eras um impressionante fenômeno, o grande vazio existencial. Aqui nós estamos diante de um apóstolo, um homem que se converteu após perseguir a igreja, um homem versado em conhecimento acadêmico, um homem que experimentou a alegria de, no seu tempo, ter cidadania muito valorizada, ter respeito das autoridades, ter confiança de uma grande missão para desenvolver. Porém, ele agora está vivenciando um momento em que há cansaço na sua existência humana. Há, de fato, uma pressão no seu exterior e, sobretudo, diz Paulo, por dentro ele sente temor. Mas vamos perceber juntos exatamente porque a humanidade, ao longo dos anos, enfrenta esse sentimento de solidão, de vazio interior, porque embora Paulo estivesse vivendo em algumas fases da sua vida, às vezes isolado numa prisão, num cárcere, não é essa a realidade das cidades que estão congestionadas com muitos prédios em que nós encontramos verdadeiros bairros verticalizados, onde torres e mais torres em condomínios urbanos agregam centenas de famílias e milhares de pessoas num só condomínio. O que antes iria abrigar uma, duas casas e, consequentemente, ali acolher duas famílias, hoje nós temos centenas de famílias, milhares de pessoas no mesmo espaço geográfico. Mas acontece que mesmo assim, com tanta gente perto uma da outra, com tantas pessoas que se encontram nos elevadores, nos espaços sociais comuns, as pessoas continuam vivendo isolamento, solidão. Mas eu quero lembrar para você que eu não estou falando do isolamento neste momento de pandemia. Eu estou falando das pessoas viverem ao longo dos anos sem qualquer problema de saúde, designando isso ou compelindo elas para obedecer a algum decreto. Essas pessoas já viviam isoladas, embora estivessem no seu entorno centenas de pessoas. Elas estavam vivendo o seu vazio, a sua angústia, os seus medos, os seus problemas, sem repartir, sem estar vivenciando com outros a transformação da tristeza, a transformação das dificuldades. Então nos cabe perguntar, qual a razão de pessoas tão próximas geograficamente viverem tão distante, tão afastadas, tão separadas existencialmente? Como nós podemos juntos enfrentar, à luz do conhecimento filosófico, à luz do conhecimento da psicologia, à luz da experiência com a própria vida, como podemos enfrentar este tema, o vazio existencial? E como uma conexão pode deletar, afastar o homem deste vazio? Vamos enfrentar juntos essa temática? Então vejamos, qual é a razão de milhões de pessoas em todo o mundo viverem hoje como pessoas doentes em seu espírito, também doentes em sua alma, sem realizar qualquer coisa que possa diminuir este vazio interior, este isolamento emocional de forma cabal, de forma resolutiva? Bem, nós vamos perceber que em nossa geração as pessoas fazem muitas festas, as pessoas realizam ajuntamentos, mesmo nesse tempo que as autoridades proibiram as festas, as aglomerações. Nós observamos que há dias atrás a polícia, a
imprensa deu notícia disso, a polícia prendeu pessoas, inclusive pessoas famosas do esporte, patrocinando festas, aglomerando pessoas, gastando uma fortuna para desobedecer desobedecer e reunir pessoas que estavam sem máscara, se estavam sem guardar o distanciamento. Mas qual é a razão para as pessoas se arriscarem tanto? Eu explico. Há uma enorme possibilidade dessas pessoas estarem tão tristes por dentro, que tentam disfarçar por fora a sua tristeza com uma pseudo-alegria. E por que eu me arrisco a dizer isso? É porque literalmente, meus queridos, nós percebemos que num tempo em que nós temos tantos recursos de mídia, tantos recursos de comunicação virtual, tantos recursos de comprar num plano de internet, de comprar de forma remota, de receber em tempo rápido, de consumir, de assistir bons filmes, apenas com uma conexão rápida, simples, com, na verdade, 2, 3 toques é possível ver uma série. Não se tem mais aquela prática antiga de chegou o fim de semana e ir alugar filmes, ir numa locadora. Hoje está tudo à mão, isso está muito simples, mas ainda assim as pessoas continuam com esse vazio interior e elas continuam, às vezes, burlando, mentindo, enganando para aplacar este vazio, para preencher esse vazio. E aí você percebe que festas, raves, situações diversas para diminuir esse vazio, não consegue aplacar, não consegue preencher. A dor existencial continua. Mas quando nós voltamos o nosso olhar para esse texto bíblico, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando sobre 2 tristezas. E ele apresenta a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. E eu quero, nesse primeiro momento, tratar com você sobre a tristeza que é causada pela realidade do mundo. E me impressiona pensar, e eu gostaria que você estivesse atento sobre isso, que o apóstolo Paulo aqui identifica a tristeza segundo o mundo como uma tristeza que leva à morte. Escute, a tristeza segundo o mundo leva à morte. Pressuponho aqui que o apóstolo Paulo não está falando apenas da morte espiritual, mas também da morte física, também da morte nas emoções. E quando eu olhava nesse tempo, uma expressão, um entendimento de alguém da área da psicologia, falando sobre esse vazio da existência, que envolve o homem de uma forma, às vezes, tão avassaladora, que esse vazio, essa tentativa de elucidar, de resolver, ou quando o homem está tão pesado desse vazio que perde a capacidade de controle sobre ele, esse vazio se manifesta através ou de uma forma que denominamos de depressão. Muitas pessoas vão na luta para resolver a sua tristeza, essa dor por dentro, buscando resolver isso com o consumo intenso. Outros vão tentando lidar com isso, buscando fazer amigos na rede social, se empanturram realmente de grupos de relacionamento e vivem, de repente, acompanhando programas de televisão ou ainda envolvidos com notícias que vão aparecendo e envolvendo a sua mente, ocupando a sua mente com informações intensas para, na verdade, chegar no seu quarto, deitar a cabeça no travesseiro e estar tão cansado que não consegue pensar em si mesmo.
Outros, porém, nessa mesma marcha, para lidar com essa tristeza, para lidar com a forma de preencher esse vazio, esse incômodo, embora esteja cercado de pessoas no entorno do seu bairro, embora esteja com tantas pessoas, porque hoje há pessoas que têm milhares de seguidores e outras têm milhões de seguidores, mas ainda assim nós encontramos notícias de pessoas com tanta popularidade, com pessoas com tantas outras lhes aplaudindo, consumindo o que elas produzem. Ainda assim, essas pessoas estão muitos e muitos dias se drogando nos seus aposentos. Muitas dessas pessoas que levam pseudo-alegria a tantos. E aí nós podemos nos remeter ao passado e lembrar como pessoas que foram de fato tão amadas, idolatradas até pela juventude, como alguns desses terminaram morrendo de overdose, ou seja, terminaram destruindo a vida com drogas que em dado momento lhes foi letal. Morreram porque no seu interior não existia a alegria que elas compartilhavam. Quantos desses cantores, atores, atrizes, comediantes, e não é estranho nós lembrarmos que nos dias que nós vivemos, temos pessoas que provocam tantos risos, temos youtubers tão famosos que passam por crises existenciais tão profundas, tão deprimidas, e estão com tanta tristeza que vão a cada dia morrendo um pouco. O apóstolo Paulo fala dessa tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo o mundo é essa tristeza que machuca, que oprime, que causa dores intensas, que leva o indivíduo a desistir da vivência com qualidade, que leva esse indivíduo a se desconectar e viver um vazio. A tristeza segundo o mundo leva as pessoas a uma intensa dúvida. Dúvida de si mesmo, dúvidas do próprio Deus. Esse tipo de sentimento é que provoca dia após dia no indivíduo a perpetuação de uma busca por resposta, de uma busca pela felicidade. Porém, o que tem ocorrido em nossos dias é que indivíduos com dúvidas, divididos entre os seus sentimentos, sobre o que acreditam em si mesmo, sobre o que acreditam sobre Deus, terminam sendo envolvidos e induzidos pela tristeza segundo a morte para uma divisão também nos seus relacionamentos. Você percebe como é natural hoje nas redes sociais que as pessoas criem grupos e fiquem antagonizadas por qualquer assunto, seja a política, seja a saúde, seja os medicamentos para tratar a pandemia, seja as opiniões sobre um programa de televisão, sobre o esporte, qualquer coisa. As pessoas se tornam ferrenhas em discutir opiniões divergentes. E isso é tão real também entre os governantes que nós vimos aqui na nossa região, no Rio Grande do Norte, dias e mais dias discutindo-se um decreto divergente, um decreto que se opunham de uma forma tão intensa entre governo do estado e prefeitura da capital. Enfim, quando nós compreendemos isso, nós também podemos perceber que, de alguma forma, os seres humanos eles se dividem em correntes parecidas com aquilo que trouxe Agostinho. Gostaria de compartilhar essa frase. Agostinho disse assim: criaste-nos para vós, e o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousa em vós. Mas é interessante que já naquele tempo havia pessoas que não pensavam dessa forma.
O filósofo Jean-Paul Sartre afirma: o homem será aquilo que ele houver determinado ser. Agostinho fala de uma dependência de Deus, de um coração voltado para se realizar em Deus. Jean-Paul Sartre diz: não, o foco está no humanismo. O homem vai ser aquilo que decidir ser, aquilo que o seu ser, a sua vontade, a sua percepção o levar. Mas é interessante nós pensarmos que o progresso tecnológico, ele tem cooperado para aumentar o vazio existencial. Isso para nós é um paradoxo, porque à medida que a tecnologia aumenta, que as pessoas se comunicam mais rapidamente, mais facilmente, que as distâncias são encurtadas, porque podemos de fato saber o que está acontecendo do outro lado do planeta em fração de segundo. E aí nós encontramos as pessoas com esse vazio aumentado, com a tristeza, às vezes sem nenhum precedente, tomando pessoas e envolvendo-as de uma forma que parece um verdadeiro cárcere emocional. E aí nós vamos nos lembrar que tal realidade nos remete para algo que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva, agora distantes de Deus, eles começam a enfrentar as angústias, as dores, as dúvidas da sua própria existência. Sabe por quê, meus queridos? Porque, na verdade, a conexão do homem com Deus é a chave para que, de fato, a tristeza segundo o mundo seja deletada. Que o vazio que a tristeza segundo o mundo traz seja preenchido. Porque nós conseguimos compreender algo muito importante. Quando nós olhamos para o que traz em nossos dias o psiquiatra Augusto Cury, um escritor renomado em nossos dias, ele diz que não adianta apenas deletar pessoas que nos causam insatisfação, que nos prejudicam. Não adianta hoje apenas você retirar da sua rede social alguém que lhe fez mal e que você continua sentindo por ele ou por ela uma rejeição enorme. É preciso você colocar naquele lugar, colocar naquela história de insatisfação e de dor uma nova história antes de apenas deletar aquela história. Com isso eu preciso entender com você algo que é tão importante. É preciso lembrarmos que somente a conexão com Jesus Cristo, Filho de Deus, pode nos fazer preencher o vazio do interior, o vazio que há na existência do ser humano. Por quê? Quando eu deleto o meu vazio interior, porque já o preenchi com uma realidade plausível, que é suficientemente capaz de preencher esse vazio. Isso me desafia a pensar com você que literalmente esse desenvolvimento tecnológico, esse avanço, ele não é capaz de fazer isso porque nós encontramos hoje um mundo com pessoas com riquezas herdadas, com fortunas, com paraísos enormes que essas pessoas passam a herdar. É uma forma assim que o dinheiro sobeja. Nós temos muitos jovens hoje ganhando fortunas com aplicações financeiras na internet, pessoas que monetizam seus canais, pessoas que conseguem produzir realmente um verdadeiro império. Mas ainda assim, o vazio interior tem levado essas pessoas ao suicídio, ao consumo desequilibrado de coisas, a gastos intensos, e ainda assim essas pessoas vão se suicidam. Ainda essas pessoas vão e se suicidam. Ainda assim essas pessoas enfrentam todo dia a dor, a tristeza e a angústia. Mas o que é mais intenso é que a tristeza, segundo o mundo, leva o indivíduo à morte.
Por quê? Porque ele, de um modo mais forte, quanto mais sente o vazio, mais se isola. Quanto mais sente a tristeza, mais angustiado fica. E alguns tentam arrancar essa tristeza, tirar de si esse vazio e terminam tirando a vida, porque o desejo é tirar a dor do vazio existencial. Mas eu quero enfrentar com você uma questão que pode já estar surgindo agora. Se é possível preencher com Jesus, se é possível preencher com Jesus o vazio existencial, por que Paulo fala da tristeza segundo Deus? Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 10, o apóstolo Paulo afirma: porque a tristeza que procede de Deus produz arrependimento, que não destrói e restaura para a vida. Ou seja, a tristeza segundo Deus, ela é providencial, porque, como diz as Escrituras, produz arrependimento. E nós vamos entender que a queda do homem levou à desconexão, e somente o arrependimento, a volta para Deus, é que vai gerar no homem o preenchimento desse vazio com a solução que o próprio Criador apresenta. E essa solução nos foi entregue de uma forma muito especial. Jesus Cristo, o Emmanuel, Jesus Cristo, Deus conosco, ele vem para resolver uma questão. O homem tem sua busca pela felicidade intensa, mas sem conseguir alcançar êxito. Vejam, falamos anteriormente de riquezas, falamos anteriormente da influência que muitas pessoas têm nas redes sociais, falamos de herdar verdadeiras fortunas, mas ainda assim o homem continua cada vez mais triste, isolado. A prova disso é que os consultórios psiquiátricos, psicológicos estão abarrotados. É por isso que master coaches, orientadores, terapeutas continuam tendo uma clientela enorme, porque as pessoas não dão conta de lidar com esse vazio interior e a sua frustração de ter buscado a felicidade em riquezas, em popularidades, em bebidas, em festas. Nada disso responde. Então, a tristeza segundo Deus é justamente providencial, porque leva o homem a reconhecer que essa tristeza, ela pode sim ser resolvida com o arrependimento, com a volta para Deus, com o olhar para a nossa verdadeira origem. Qual é a essência do homem? Ele foi criado por Deus e para Deus. Então, quando compreendemos que as nossas fontes estão em Deus, como Isaías nos faz entender no capítulo 12, versículo 3, dizendo assim: com alegria vocês irão e beberão água dessas fontes que são fontes de salvação. Essa compreensão é singular, porque somente em Deus, o Criador, nós podemos de fato resolver o problema do vazio interior. E aí você me pergunta: mas se a tristeza segundo Deus provoca tristeza, como que eu vou retirar a tristeza do vazio interior? É simples. Quando nós lidamos com isso, nós vamos perceber que Deus, ele trabalha conosco ao provocar essa tristeza, levando-nos ao arrependimento, levando-nos à consciência que dependemos dele, precisamos dele, e que há uma forma de lidar com isso, é reconhecendo que a felicidade está nele. E isso não é um aprisionamento, porque a vinda do Cristo em nós gera em nós a alegria e libertação dos medos, dos traumas, das dúvidas que nos dividem, nos separam. E observem que as pessoas vivem muitos momentos tão impressionadas com o que os outros vão pensar delas, que elas terminam vivendo inseguras, inquietas, agressivas,
ou então intimidadas, encolhidas em seus castelos, que são castelos isolados na frustração. Então, como lidarmos com a nossa fé se o crente em dados momentos enfrentam insegurança, se os crentes enfrentam em dados momentos medo de existir? Nós precisamos lembrar, a nossa fé não afasta a nossa humanidade. Enquanto não estivermos na eternidade com o Senhor, seremos pessoas passíveis de enfrentar alguns desses problemas. Mas olha a diferença. Não vamos viver uma busca desesperada e sem resultado pela felicidade. Eu tenho convicção que pode mesmo o choro durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O apóstolo Paulo, quando enfrenta essa questão, dizendo assim, eu tenho temores exteriores, eu tenho temor aqui dentro, eu tenho incerteza do que estou vivendo aqui fora, mas ele diz assim, porque para mim o viver é Cristo. Ainda que eu enfrente a morte, ainda que eu enfrente prisões, ainda que eu enfrente necessidades, eu tenho uma convicção. Já estou crucificado com Cristo. E sou eu que vivo? Não, é Cristo que vive em mim. A segurança no Cristo é o fundamento de toda a paz. A segurança no Cristo é a garantia de que mesmo enfrentando dificuldades, mesmo tendo que lidar com a minha existência, com os meus problemas, eu tenho uma garantia que é, olha, no mundo eu posso ter aflições, mas eu preciso a cada dia ter um ânimo novo, um ânimo positivo, porque o Cristo venceu por mim e Ele me garante que eu vou vencer também. Então nós não somos negacionistas. Então nós não somos pessoas que fazem de conta que os problemas não estão acontecendo. Sim, nós enfrentamos as verdades, os problemas, nós enfrentamos sim aquilo que nos acomete como doenças, como comorbidades, como até problemas de ordem psicológica. Precisamos lidar com isso e dizer, a minha fé não anula essa verdade, mas por minha fé no Cristo, eu consigo suportar e buscar as alternativas corretas. Eu quero incentivar os psicólogos da igreja, nós os terapeutas, os médicos, aqueles que podem dar conselhos tão sábios como os pastores, a nesses dias de tanta dor, de pandemia, de isolamento, nos revezarmos, ajudarmos. Inclusive já tem algo acontecendo muito lindo aí, e depois a Suela, enquanto psicóloga, vai compartilhar com a gente no Projeto Vida, porque nós podemos sim, irmãos, trabalhar a nossa fé e tratar as nossas emoções. Nós podemos sim retirar todas as mentiras da tristeza segundo o mundo, que vem para matar, para aniquilar, e assumir o arrependimento e assumir o nosso retorno para Deus, que a tristeza segundo Deus nos provoca, porque ela não é para nos matar, nos destruir, mas é para nos trazer de volta com Ele e para Ele, para vivermos o maravilhoso e eterno sentimento de felicidade em Cristo. O justo se alegrará na salvação que já recebeu do Senhor. Aí sim se estabelece a diferença. A tristeza, ela vem, mas ela não fica, porque nós temos alegria garantida em nossa salvação. E é interessante que a palavra de Deus, de uma forma muito clara, nos diz isso em Neemias 8:10. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Meus irmãos, nós não precisamos dizer que crente não fica doente, que crente não tem problemas emocionais, que crente não tem dificuldade. Sim, crente tem, mas o crente encontra a forma de resolvê-la, a forma de lidar, porque a salvação do Senhor nos dá a convicção de que podemos enfrentar as nossas dificuldades, lembrando que todo sofrimento que passamos, ele tem um propósito, ele tem uma razão, mesmo quando nós lidamos com aquilo que parece o fim. E a internet nesse domingo foi bombardeada positivamente com um vídeo, não é, do irmão Lázaro, já nos momentos que estava
conduzindo o seu tratamento, indo para ser entubado, e a uma enfermeira que cantava e ele também, sereno, lidava com aquele momento de aflição. Alguns de nós poderá pensar, parecia que Lázaro já sabia que iria ser levado ao céu. Eu não diria isso com certeza, mas eu diria com uma certeza. O cristão, ele tem a convicção, como disse o apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Eu pude ver essa expressão de serenidade na face da minha própria mãe, quando ela partiu para o Senhor, num domingo pela manhã, conduzindo as crianças para cantar antes da pregação do pastor Gavi. A minha mãe pertencia a um grupo de cristãos que olhava com muito desejo de ver o Senhor, o Salvador, e a sua expectativa de vida era viver com alegria, trabalhar para Deus, criar os seus filhos, mas um dia ela queria ver, estar com o seu Salvador. Então, a tristeza existencial, o vazio existencial, não tinha esse espaço, porque foi preenchido com a presença do Cristo. E esta conexão com Cristo, que nos leva ao Pai, é que retira de nós todo o vazio, deleta o vazio existencial. Não porque nós nos negamos, mas porque nós preenchemos com alguém que é capaz de preencher todo o vazio da existência humana. É lindo nós pensarmos que não há outro nome igual ao nome de Jesus. Não há alguém que possa dar sentido tão real à nossa vida, que possa nos levar à verdadeira felicidade. Porque Jesus, Ele nos traz a paz com Deus. Em Jesus as trevas caem, a tristeza, o oculto, aquele vazio, aquela escuridão que às vezes a depressão traz. Em Jesus, a alegria, a luz brilha. Daí o sentido de Jesus nos apresentar como discípulos que vêm para ser sal da terra, luz do mundo. Eu te convido a ser, nas mãos de Jesus, um enviado para pregar a palavra, para anunciar as boas novas, para dizer que Jesus salva, preenche o vazio, Ele é a luz do mundo. Não há outro nome igual ao nome de Jesus.